Bem-vindos aí a mais uma aula de gestão de projetos. Hoje nós vamos falar de um tema que não se aplica e não serve só a questão de gestão de projetos, mas é um tema que ele cabe em toda e qualquer departamento da empresa, em qualquer situação que a gente está vivenciando, que é a questão da comunicação, tá? Seja ela na gestão do projeto ou em qualquer outra atividade que a gente vivencia aí dentro do sistema, do ambiente corporativo, beleza? E aí, para começar esse nosso tema de hoje, eu vou passar um vídeo para vocês que vai dar aí uma pequena noção do que a gente vai falar ao longo dessa disciplina de hoje, beleza? Eu vou soltar o vídeo aqui, e aí eu só queria que, se vocês estivessem ouvindo ou escutando o áudio do vídeo, só me desse um alô para eu ver que tá tudo certo, beleza? Vou soltar o vídeo aqui. O diretor-presidente fala para o gerente. Estou escutando. Tá escutando? Sim. Beleza, vou soltar aqui o restante do vídeo, tá? Eu vou ver se eu volto aqui. Beleza. Então, esse vídeo, ele vai mostrar um pouco pra gente da comunicação entre os departamentos e quais as possíveis falhas que nós teremos, tá? E vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos lá pro vídeo. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o
pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. Então, pessoal, eu queria alguns, antes da gente voltar aqui, né, eu queria alguns comentários de vocês, principalmente aí, eu acredito que talvez não num grau tão elevado assim, mas em algum momento aí da trajetória profissional, pessoal, acadêmica, né, algumas informações não foram devidamente passadas até vocês, ou pelo menos da maneira que deveria ser. E a gente sabe que uma comunicação mal feita, com alguns ruídos, ou com trechos que são subentendidos, com trechos que são omitidos, não tem como a gente ter no final um resultado satisfatório. Então, antes da gente começar essa disciplina, o tema de hoje, eu queria que vocês, se pudessem e lembrassem, comentassem alguma coisa, algum episódio que vocês passaram, né, com relação a esses ruídos, essas falhas de comunicação. Ô Cícero, na verdade, não vou ser tão específico assim, mas houve um caso com o próprio RH que eu solicitei uma coisa para o RH, uma coisa pessoal, e essa pessoa do RH tinha parentesco com uma pessoa dentro da empresa lá, o negócio começou a rolar, as ideias foram aumentando, né, sobre o que eu solicitei. Então, é assim, eu pedi uma gota d'água e me veio uma chuva de pessoas falando um monte de coisa sobre mim, que me deixou muito chateado, e foi o primeiro passo para que eu saísse da empresa. Assim, mal comparando com esse texto que você passou para a gente, essa falta de informação, essa informação errada, essa informação passada de maneira equivocada, e por pessoas, muitas vezes, não preparadas para essa informação, prejudica todo o ambiente, né? Nesse caso que você passou, foi de maneira cômica, mas pode ser algo bem, bem grave, que pode acabar com a classificação, com a vontade do profissional, a pessoa vai querer sair, ou podem até demitir essa pessoa por erros de passar informações ou de receber informações. Beleza, Renan. Eu vou fazer alguns comentários no final. Alguém mais tem alguma experiência, algum ponto para colocar? Ou que concorda, ou que discorda, ou que não acha que não é bem assim? Beleza. Vou fazer alguns comentários aqui. Então, esse vídeo que eu passei, mesmo que de maneira cômica, ele retrata, pessoal, o nosso dia a dia, seja na gestão de projetos, seja, como no caso do nosso amigo Renan, em alguma solicitação que foi feita, né? A comunicação, ela acaba no final sendo distorcida de uma tal maneira e que, dependendo do tipo de distorção, do tipo de ruído que essa comunicação tem, ela pode causar aí até desde uma insatisfação ou uma perda de produtividade do colaborador, até mesmo um pedido de demissão, né? Porque dependendo do nível de estresse e do nível de aborrecimento que essa comunicação falha, né, ela teve, isso pode acabar aí com uma carreira de um profissional. Isso pode acarretar num produto entregue ao cliente com coisas que ele não pediu. Então, enfim, dependendo do tipo de processo, de projeto, em alguns casos, né, dependendo da magnitude, isso pode levar até a falência de uma empresa. Tá? Então, ou seja,
a gestão da comunicação principalmente dentro de um projeto, ela tem que ser feita de tal maneira que não pode ter dúvidas, tá? Uma comunicação mal feita, ela pode gerar dentro de um projeto um caminho muito longo que foi percorrido e na verdade não era naquela direção que o projeto deveria ter ido, tá? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre a gestão dessa comunicação dentro de um projeto e a importância que ela tem para que aquele escopo que foi desenhado no início do projeto possa ser alcançado, beleza? Agora, só uma dúvida, Renan. Esse episódio, ele faz tempo que aconteceu com você ou não? Ou é recente? Será que o Renan saiu? Deixa eu ver. Bom, beleza. Vamos lá. Então, vamos dar início aqui dar continuidade à nossa disciplina de hoje, o nosso tema, falando sobre a comunicação na gestão dos projetos, tá? Então, o que a gente vai abordar nessa sessão? Então, um dos pontos mais críticos na gestão de um projeto, e aí eu estendo não só a gestão do projeto, eu estendo aí a toda a tua vivência dentro de uma organização, tá? A comunicação, ela é aí o calcanhar de Aquiles dos gerentes de projetos. Então, a comunicação, ela demanda uma habilidade muito grande do gestor em conduzir as atividades, em conduzir as interfaces dentre várias áreas do projeto de uma maneira muito eficiente e com muito cuidado, tá? Então, alguns estudos demonstram que a comunicação é 90% da vida do gerente do projeto, que em grande parte do insucesso dos projetos se deve ao despreparo desses gerentes com a comunicação, tá? Então, ou seja, imagine você sendo um gerente de projetos, onde você lida com várias equipes, onde você lida com atividades que precisam ser executadas, atividades que, após a sua finalização, dão início a uma outra atividade. Então, ou seja, a comunicação nesse projeto, né, nessas atividades, ela tem que ser assim, de uma tal maneira que não tenha um pingo de dúvida no que deve ser feito, tá? Porque uma atividade depende da outra. E aí, muitas vezes, se eu tenho uma comunicação falha, certamente, na entrega desse produto ou do serviço, alguma coisa não vai sair conforme foi descrito lá no escopo do projeto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na figura, na próxima figura, as maiores deficiências dos gerentes dos projetos. Então, a gente tem com 26% capacidade de integrar as partes envolvidas, né? Com 27% domínio da ferramenta de gestão de projetos. Então, a gente sabe que um dos grandes diferenciais da entrega correta, né, dos projetos, do que o projeto se propõe a entregar como forma de escopo, né, o objetivo do projeto, vocês, né, que são gerentes ou que serão gerentes de projetos, gestores dos projetos, têm que conhecer, têm que dominar a ferramenta, né, de gestão de projetos. E aquele livro que eu mandei para vocês, ou pelo menos para quem me pediu, e para quem lida com isso, né, como no seu dia a dia, te mostra aí N ferramentas para que vocês possam gerenciar esse projeto ou esses projetos de maneira eficiente, tá? E aí, junto com isso,
o conhecimento em gestão dos projetos, tá? Então, além de você ter o domínio da ferramenta, esse livro também te dá a oportunidade de conhecer como é que se faz a gestão dos projetos. E aí, como a gente lida com as equipes, né? Você não pode deixar isso passar em branco, a questão do gerenciamento dos conflitos. Você vai ter isso dentro de qualquer equipe de projeto, porque afinal de contas nós estamos lidando com pessoas, tá? Então, gerenciar os conflitos é uma outra habilidade que o gestor de projeto tem que desenvolver. E aí, na sua maioria esmagadora, né, o que mais influencia dentro de um projeto, as deficiências, né, do projeto, ele está na questão da comunicação, tá? Então, como é que a gente faz para que as atividades aconteçam do jeito que tem que acontecer, da maneira que tem que acontecer, como é que eu faço para que eu possa alcançar os custos que foram estipulados, e uma das principais ferramentas, um dos principais meios que tem para gerenciar tudo isso com relação à comunicação dentro do projeto, beleza? Então, ao longo dessa sessão, nós vamos ver que muitas coisas podem ser feitas com a comunicação, tá? Para que ela se torne, para que ela fique mais eficiente, beleza? E isso serve tanto para o gerente de projeto, como às organizações. Como eu falei, isso não se aplica somente a gerentes de projeto, tá? Qualquer atividade, qualquer área dentro da empresa, das organizações, se forem geridas de maneira eficiente, se a comunicação fluir de maneira eficiente, consequentemente, o resultado das atividades tende a ser em um nível assim de excelência, beleza? Como, né, acabei de falar, esse problema de comunicação, ele não é exclusivo dos projetos, beleza? Porque em toda e qualquer parte da empresa, a gente vê, a gente observa com frequência o problema que a falta de comunicação ou a comunicação não assertiva, ela traz aí para o desenvolvimento das atividades dentro de uma organização. E aí, para auxiliar os envolvidos, né, em projetos, né, o MBOK, que eu para vocês, que é o manual, né, é a bíblia aí do gerenciamento dos projetos. Nesse livro tem aí alguns processos essenciais para a gente melhorar a gestão da comunicação. Então, primeiro deles é identificar as partes interessadas, ou seja, todos os stakeholders, né? Quem são os stakeholders? São os interessados naquele projeto. Então, nós temos aí as pessoas, as empresas, os grupos, né, de organização, e aí, né, dentro desses grupos, existem níveis de relacionamento com o projeto, seja ele na parte operacional, seja ele na parte que vai receber aí algum benefício por aquele projeto ou por aquele produto ou serviço entregue ao final do projeto. A gente também tem a questão de o planejamento das comunicações. Então, ou seja, eu tenho que determinar qual é a necessidade de comunicação entre essas partes envolvidas. Então, ou seja, quais são as informações que devem ser distribuídas e também para quem essas informações devem ir. E outro ponto importante, quais são os meios que serão utilizados para esse propósito? Tá? Como é que eu vou fazer para que essa informação chegue para as partes interessadas? Um outro ponto é distribuir as informações. Então, ou seja, deixar, né, colocar as informações necessárias
à disposição dos stakeholders, deixar isso disponível para que eles possam ver. E gerenciar as expectativas das partes interessadas. Então, ou seja, é administrar as comunicações e as interações do projeto com os grupos e entre os grupos. E, principalmente, solucionar problemas caso eles venham acontecer, tá? Um outro passo importante é você reportar o desempenho de como o projeto está indo. Então, ou seja, coletar as informações, distribuir essas informações com relação ao desempenho, tá? Então, ou seja, como é que o projeto está caminhando? Ele está alcançando o que foi estipulado? A atividade que foi entregue, ela foi entregue no prazo? Está correta? Então, esse desempenho do projeto tem que ser reportado para as partes interessadas, beleza? Um outro ponto todos esses processos e seus produtos compõem um plano de comunicação. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente como é que funciona esse plano. Então, ou seja, todos esses elementos, identificar as partes, planejar as comunicações, distribuir essas informações, gerenciar se as expectativas, né, dos stakeholders, das partes envolvidas, estão sendo alcançadas, reportar, passar o desempenho do projeto, como é que está sendo, se está ok, se não está ok, se tiver problema, como que a gente está resolvendo. Então, todas essas composições, elas vão formar o que a gente chama do plano de comunicação geral do projeto, beleza? Então, vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho com mais detalhes, cada um desses processos. Só um instantinho, que o pessoal está entrando ainda. Então, vamos lá. Dentro dos projetos, né, um fato importante que não pode ser deixado de lado é a questão da identificação correta dos stakeholders. Ou seja, esquecer alguns desses participantes, né, ou mesmo deixar de envolver essas pessoas, pode prejudicar o andamento e até mesmo o início do projeto. Então, uma das partes que nós temos aqui, a primeira aqui, é identificar as partes interessadas, ou seja, os stakeholders. Então, eu tenho que saber quem são essas pessoas, porque dependendo do tipo de stakeholder que eu tenho um tipo de comunicação diferente com ele. Então, a gente vai ver aqui a divisão que existe dentro do grupo de stakeholders. Então, só para vocês assimilarem, o stakeholder ele qualquer pessoa, grupo ou corporação que possa ser afetada pelo projeto, beleza? Ou mesmo afetar o projeto. Então, os stakeholders eles podem ser divididos em dois grupos. Os primários, que estão ligados diretamente com o projeto. Então, ou seja, é o gerente do projeto, os clientes, né, o time dos funcionários, quem está fazendo ali os projetos, os fornecedores e os secundários. Os secundários são aquelas pessoas que têm interesses indiretos, tá? Dentro do projeto, como, por exemplo, o governo, os ambientalistas, os sindicatos, a sociedade e etc. Dependendo do projeto que eu estou desempenhando, eu tenho que ter uma comunicação com alguns setores que não estão ligados diretamente, porque dependendo do projeto eu tenho que seguir algumas leis, né? Principalmente na questão ambientalista, tá? Sem esquecer aí que alguns sindicatos têm um papel fundamental e de interesse aí dentro de alguns projetos, beleza? Então, após você identificar aí quem são os interessados no projeto, é importante e necessário
que você faça um trabalho de classificação desses potenciais detratores, né, que a gente chama dos difamadores do empreendimento, tá? E que, de acordo com o tipo do stakeholder, ele pode estar dentro ou fora do projeto. E ele tem um grau de influência sobre os líderes da empresa ou corporação que é responsável pelo projeto. Vamos identificar melhor aqui esses componentes, esses itens, na figura 3.17 aqui. Então, aqui a gente vê uma matriz que mostra a questão do interesse versus poder. Então, a gente vê aqui que quanto mais no eixo de poder aqui, né? A gente tem aqui o mais alto, o mais baixo, e a gente tem outro eixo de interesse, né? Seja aqui à esquerda o mais baixo e aqui o mais alto. Então, a gente vê aqui ó, que quanto mais alto é o poder, tá? O interesse de gerenciar de perto o projeto e de manter informado essas pessoas, ela é maior, tá? Então, relativamente, quanto mais baixo aqui é o poder, então, ou seja, monitorar e manter informado, ela tem um nível de interesse um pouco menor. O que a gente tem que sempre ter em mente é, quanto mais alto aqui o poder das pessoas envolvidas, dos stakeholders, eu tenho que ter um gerenciamento mais de perto, eu tenho que melhorar a minha comunicação, ela tem que ser mais eficiente, porque eu tenho que munir de informações essas pessoas interessadas aqui em detalhes do projeto, como é que está andando, quais são as atividades que foram feitas, quais são os problemas que apareceram, como eles foram resolvidos. Então, ou seja, de maneira geral, eu tenho que vocês têm que munir de informações essas pessoas aqui com o nível mais alto de poder, beleza? Então, para que a gente possa elaborar aí um plano de comunicação, existem alguns passos que a gente pode dar, e isso, o livro, até o livro que vocês têm, eles já trazem alguns modelos prontos, tá? E que podem poupar de vocês aí muito tempo de criação desses planos. Vamos dar uma olhadinha aí em alguns modelos que vocês já podem utilizar no próprio dia a dia de vocês aí. Só um minutinho. Bom, aproveitando aqui, pessoal, fala uma coisa para mim. Deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui online agora. Exatamente, nós temos 3, 6, 9 alunos. Deixa eu ver aqui. Nós temos 9 alunos presentes. Dos 9 alunos que estão presentes, todos já fizeram avaliar? Sim. Sim, Rafaela, você fez? Tiago também? Vinícius também? Eu mandei Rafaela uma fez? foto lá. Professor, eu tinha feito antes, eu não consegui acessar a Não parte tem problema. que... Se você fez, eu consigo encontrar. Ah, tá. Porque eu tentei ver se conseguia entrar lá de novo para poder mandar o print, mas não consegui. Não, tá bom. Então eu vou ver lá. Cláudia Serra. Se vê lá, beleza. Você vai ganhar os pontinhos, tá? Tá bom, então. Eu tô no mesmo caso, viu, Cícero? Beleza, eu vejo lá também. Fica tranquilo. Angelita, tá dormindo? Acordou? Rafaela, Carla, Felipe e Guilherme. Oi, professor. Eu não cheguei a fazer ainda, mas eu já vou fazer entre hoje e amanhã. Beleza. Professor, Carla? já fiz, tá? Eu já fiz. Beleza. Guilherme? Angelita? Oi, professor. Guilherme já fez, já. Beleza, Guilherme. Você preencheu o avaliar, Angelita?
Bom, vamos lá. Eu fiz uma pequena pausa aqui, mas, pessoal, quem não fez ainda, dá uma agilizada aí, tá? No preenchimento desse avaliar, beleza? Além de vocês contribuírem para que a faculdade possa melhorar em algum quesito, né, tem um bônus aí na nota de vocês também, beleza? Então, vamos lá. Alguns modelos que a gente pode utilizar para fazer esse plano de comunicação, tá? Então, aqui tem uma matriz de comunicação e ela fala aqui algumas fases e o que a gente tem que fazer, né, nessas fases. Então, por exemplo, a gente tem no primeiro quadrado aqui, né, tipo de comunicação. Então, numa reunião de início, onde eu vou, a primeira reunião. Então, qual é o objetivo, né, dessa reunião de início? É apresentar a equipe e o projeto, revisar os objetivos do projeto e a abordagem de gestão. Como é que eu faço isso? Geralmente é face a face, beleza? Então, é cara a cara ali. A frequência, uma vez, tá? Então, a audiência, tem aí o patrocinador, quem é a pessoa que vai tá bancando aquele projeto, tem o time do projeto, todas as pessoas, os stakeholders, então, ou seja, aqui está todo mundo que está ligado ao projeto, está aqui, tá? Quem é o dono? É o gerente do projeto, ele que vai apresentar, beleza? E qual é o resultado final disso? É uma ata de reunião, tá? Então, a gente tem aqui depois um segundo passo, reuniões da equipe de projeto. Então, ou seja, o que acontece aqui? Qual que é o objetivo? É você revisar o status do projeto com a equipe. Então, essa reunião, ela pode ser, preferencialmente, pessoal, façam reuniões presenciais, beleza? Ok, talvez por conta da pandemia isso não é possível, mas, se possível, faça reuniões cara a cara, beleza? Com que frequência? Toda semana. Por que toda semana? Porque eu quero ver o status do projeto. Dependendo do projeto, as reuniões são diárias, a cada 2 dias, tá? Então, dependendo das entregas, das atividades, você pode remanejar essa frequência, de acordo com a tua necessidade, beleza? Quem participa? O time do projeto. Eu não preciso estar aqui, quem está patrocinando e os stakeholders, né? É só o time, tá? O que eu tenho que passar para esse pessoal depois é a comunicação de como está indo o projeto, em que pé que está, em que status que está. Então, eu não preciso, nessa fase aqui, envolver essas pessoas, beleza? De novo, quem é o dono é o gerente do projeto. E a entrega disso é uma ata de reunião com o que foi conversado e com o que foi estipulado aí, beleza? Um outro tipo de comunicação, reuniões técnicas de design. Servem para quê? Para discutir e envolver o design técnico da solução do projeto. Essa é uma reunião que tem que acontecer face a face, cara a cara, tá? E a frequência? Sempre que precisar, né? Discutir para desenvolver ou revisar algum design, beleza? E quem participa? O pessoal técnico do projeto. Então, já que nós estamos falando de uma atividade técnica, então tem que ser as pessoas que conhecem daquele assunto. E aí, quem é o dono? Pode ser o líder o líder técnico, não precisa ser o gerente do projeto. Nesse caso, o gerente do projeto vai ser reportado, né, do que vier dessa ata aqui da reunião. Ele não precisa estar presente. Ele pode estar presente? Pode também, sem problema algum, mas não é necessário, beleza? Um outro tipo reunião de status, só que agora ela é mensal. Então, ou seja, serve para que a cada fechamento de mês eu tenha aqui um status de como está o projeto, beleza? E para que eu faço isso? É justamente para entender o seguinte, o projeto, lembra que aqui eu tenho algumas reuniões mensais, né, para eu revisar o projeto, para ver como é que está andando. Aqui eu faço um fechamento mensal desse projeto. Então, eu apresento aqui
como está, né, ou como se comportou o projeto naquele mês, o que deu certo, o que não deu, né, o que precisa ser revisado, o que precisa ser melhorado, o que precisa aí adequar o objetivo ou não, tá? Então, é importantíssimo que, pelo menos uma vez por mês, eu tenha um status de um fechamento do projeto, né? Como é que está andando as ações, beleza? Como que se faz? Face a face ou conferência telefônica, tá? Como eu já comentei anteriormente, a sugestão aqui, a recomendação é que se faça isso face a face, cara a cara, ao vivo, beleza? Frequência, né? Se a gente tem aqui reuniões de status mensal, beleza? É claro que a frequência aqui ela é mensal. Existem empresas que quebram isso a cada 15 dias, tá? Então, se faz aí durante o mês 2 reuniões. Mas a maioria das vezes a gente faz uma reunião mensal de fechamento, beleza? Quem são aqui os envolvidos, tá? O pessoal que faz aí, que faz parte do gerenciamento do projeto, beleza? Então tem aqui todo mundo, é importante que tenha o conhecimento desse projeto, beleza? Quem é o dono disso é o gerente do projeto. E aí a entrega ela pode ser feita através de uma ata também, mas essa entrega aqui às pessoas envolvidas, né, ela pode ser feita através de uma comunicação, de um status geral do projeto, tá? Então, pode ser feito dessa maneira também. Poderia ter aqui ata de reunião, tá? Então, na verdade, toda a entrega aqui, pessoal, ela pode ser feita através de uma ata de reunião, não tem problema algum. A maneira com que você vai comunicar os resultados, né, o status desse projeto, ele pode ser muito bem acordado isso, que será através de uma ata de reunião, onde você faz um resumo de tudo que aconteceu, de como está, de algumas ações que podem ser definidas, tá? Então, aqui pode ser através de ata de reunião também. Opa! E outro ponto aqui, relatórios, tá? Relatórios dos status, tá? Então, ou seja, relatar o status do projeto, incluindo as atividades, tá? O progresso, custos do projeto, alguns problemas, tá? Aqui é uma reunião mensal, né? Um geralzão. Aqui não, aqui são relatórios. Eu posso, a partir de algumas atividades, gerar relatórios específicos para isso. Eu posso gerar relatórios para ver como é que está indo a questão do curso, se eu estou atingindo ou não. Eu posso criar relatórios para eu verificar como anda as atividades. Eu posso criar relatórios para relatar quais foram os problemas que eu encontrei, o que foram encontrados no decorrer do projeto, beleza? Então, como é que eu faço isso? Você pode mandar e-mail, beleza? Com o status relatórios, você pode enviar esse relatório por e-mail. Frequência, aí mensal, quinzenal, para quem? Para todos os envolvidos, tá? Quem é o dono disso? É o gerente do projeto. E quais serão as entregas? É o relatório, né? Aqui a entrega é o mesmo motivo da reunião. A entrega é relatório de status do projeto. Aqui não se aplica ata, né? Porque o próprio relatório ele pode ser entendido como, né, não é uma ata, mas ali já está dizendo tudo, tá? Quase fazendo analogia, seria até uma ata do relatório, mas o relatório ele vai dizer por si só, beleza? Então, claro, você pode modular, você pode inventar maneiras, formas diferentes, tá? Sim, tá? Mas como a gente está falando, já existem alguns modelos prontos que poupam o tempo de criação, tá? A maioria dos modelos estão aqui. Claro, você pode adequar, você pode adaptar, pode excluir algumas coisas, tá? Mas essa é mais uma maneira de passar para vocês
que já existe um caminho das pedras, tá? Vocês não vão começar a criar nada do zero. Facilita a vida de vocês, tá? Esses modelos já pré-fabricados, vamos dizer assim. Bom, então, depois que esse planejamento ele foi feito, ele foi desenhado, é preciso que eu faça a distribuição dessas informações, tá? Já que todos os envolvidos, todos os stakeholders precisam receber informações sobre o progresso, sobre o andamento do projeto, beleza? E para que eu possa fazer a escolha correta dos métodos e das ferramentas de comunicação, é fundamental que os métodos correspondam a reuniões individuais ou em grupos. Podem ser conferências de vídeo ou áudio. Então, ou seja, a comunicação ela tem que corresponder à distribuição de documentos impressos. Pode ser e-mail, pode ser fax, pode ser telefonemas, publicações via web, softwares para apoiar esse tipo de comunicação. Então, ou seja, ferramentas e métodos, vocês têm aí N tipo de ferramentas que vocês podem usar para fazer essa comunicação fluir, beleza? Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que eu já até cheguei a comentar com vocês. Tem aqui a palavrinha software, né? Eu acho que eu comentei com o Renan, não sei se nessa disciplina ou fora dela, tem um software que ele é gratuito. Ele tem também aplicativo, chama-se Trello, T-R-E-L-L-O, Trello, tá? Dá para vocês gerenciar alguns projetos por lá, e a comunicação ela é muito fácil, ela é muito intuitiva. Então dá para vocês criarem grupos de trabalhos, suportados por esse software, e a comunicação ela é online. Então, se alguém atualizar uma atividade, se alguém incluir uma atividade, automaticamente todos os participantes daquele projeto, daquela atividade, recebem a informação de que foi mudado o status, que está assim, que está assado. Então é bastante interessante. Depois eu coloco no grupo de vocês lá o caminho para esse software, beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Renan. Inclusive, o Trello está no Microsoft Teams, tá? Aí, que beleza. Não sabia. Já facilita já bastante. Você tem, na verdade, o Microsoft Teams tem várias ferramentas de gestão que podem te ajudar. Aí, que beleza. Então, assim, ferramentas a gente tem bastante. A grande dificuldade é a gente usar. Dificuldade que eu falo não é dificuldade em entender o sistema, não, é querer ir lá e fazer, porque ferramenta a gente tem disponível aí a rodo, tá? Então, só falta a gente nos organizarmos para usar tudo que o sistema nos oferece, para que a comunicação seja mais clara e transparente possível, beleza? Então, dando continuidade aqui. Então, a próxima etapa é o gerenciamento das expectativas das partes interessadas, né, que são aí os stakeholders. Então, para que a gente possa entender as necessidades e também solucionar, à medida que vão aparecendo, alguns problemas, tá? Então, essa etapa ela é muito importante porque faz com que os interessados, os stakeholders, sintam que as suas preocupações e necessidades, elas estão sendo vistas, elas estão sendo consideradas, né, na continuidade do projeto. Essa troca de informações, ela tem que acontecer. Tá? Muitas vezes, no meio do projeto, nós falamos em algumas aulas iniciais que o foco do projeto ele pode
ele pode ser mudado ao longo do projeto, né? Ele pode sofrer alguns desvios, não tem problema. E uma ferramenta fundamental para que alguns ajustes sejam necessários e para que alguns ajustes possam acontecer é a comunicação entre o que está sendo executado com as pessoas interessadas, né? os stakeholders, beleza? Então, ou seja, essa aproximação entre os interessados, ela possibilita para o gerente do projeto explicar aos interessados qual rumo do projeto está sendo tomado, evitando aí que se criem expectativas, principalmente expectativas irreais sobre o projeto, o que minimiza bastante aí a possibilidade de problemas futuros, beleza? Por quê? Porque a tendência é que, se eu tenho bastante informação, né, e uma informação correta, que flui tanto da parte dos stakeholders para quem está executando, e quem está executando para os stakeholders, a tendência é que essas partes cheguem a um entendimento comum, tá? E aí faz com que o objetivo do projeto ele possa ser alcançado de maneira satisfatória para todo mundo, beleza? E além desses cuidados, vocês aí que serão futuros gestores, gerentes de projetos, você deve comunicar os relatórios de desempenho, né? Os famosos indicadores, os famosos KPIs da vida. Então, ou seja, reportar o desempenho do projeto, o que muitas vezes se torna um ponto crítico, tá? Você pode aí mostrar a fragilidade de um grupo, né, ou a expertise do outro. Então, veja, nós sabemos que dentro de um projeto existem várias equipes que cuidam de várias atividades, tá? E você monitorar, criar relatórios para você reportar o desempenho dessas equipes é importantíssimo, tá? Pois em alguns momentos vai acontecer o que a gente está falando aqui, ó. Eu vou mostrar aí a fragilidade de alguma equipe, ou eu vou mostrar aí o alto desempenho de alguma equipe. E é importante que isso seja feito e que essa comunicação ela deve ser feita de uma maneira bem tranquila, porque você tem que ter cuidado quando você for expor esses indicadores. Você tem que tomar esse certo cuidado para você não inferir, não achar alguma coisa, ou mostrar culpados, que a ideia não é essa, ou exagerar nos elogios, tá? A outros integrantes da equipe. Então, essa comunicação, o reporte desse desempenho, ele também tem que ter um certo cuidado, tá? Muitas vezes para eu não exaltar alguma equipe e eu não digo rebaixar, mas mostrar que aquela equipe está sendo eficiente, com muita ênfase, sabe, exagerar. Então não é bacana. O indicador ele serve para mostrar, claro, o desempenho, se está além do desejado, e principalmente se o desempenho está aquém do desejado, se está abaixo do esperado, tá? Esse é um dos papéis fundamentais do indicador. É mostrar que algo não está muito bom para que você possa aí buscar soluções, fazer ações para que você consiga reverter esse quadro, beleza? Então, por meio desses relatórios, é possível que o time, beleza? O time, junto com o gerente de projetos, tenham dados mais corretos para quê? Para que a minha decisão possa ser assertiva, beleza? Então, como eu acabei de comentar agora, o objetivo maior desse tipo de relatório, desse tipo de indicador, é você comunicar o estado atual do projeto para que a equipe possa trazer, propor soluções
ajustes, né, sobre os desvios que foram identificados. Esse é o maior papel do indicador, beleza? Então, esses relatórios de desempenho devem ser condensados e conter informações que realmente façam a diferença para os níveis hierárquicos. Pessoal, eu vejo alguns empresários, alguns gerentes, por onde eu passo aí, fazendo meus trabalhos de consultoria, criando aí indicadores que servem só para aumentar o número de indicadores. Vocês têm que criar indicadores que as informações que lá estão sejam relevantes para que você possa tomar alguma atitude ou para que você realmente possa informar de maneira eficiente os níveis hierárquicos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito longe, mas só para vocês entenderem, fazer um pouco a analogia. Então, assim, pouco me importa criar um indicador para saber se quando o sol nasceu tinha nuvens ou não tinha nuvens no céu. Gente, isso é um tipo de informação que pouco importa. Eu vejo alguns indicadores, falando um pouco agora na parte de logística, que o cara quer saber, por exemplo, quantos veículos entraram na empresa, por exemplo, em tais horários. Dependendo da atividade, isso é importante. Mas, nesse caso específico, né, eu até fiquei pensando para não falar de um jeito que entregasse a empresa aqui, mas para a operação é irrelevante saber que eu tenho tais veículos em tal horário. Talvez um indicador aí que compensasse a gente saber qual é o fluxo dos veículos, né? Qual é o fluxo diário. Aí sim, faria sentido. Mas o fluxo de veículo por horário, né? Para essa empresa pouco faz relevância. Tem algumas empresas que têm esse tipo de indicador justamente para ela poder, em alguns horários, identificar qual o maior fluxo, se ela tem, por exemplo, que remanejar algumas equipes ou não. Para esse tipo de empresa, faz sentido eu ter um indicador por horário de veículos, tá? Nessa específica que eu tô, essa informação ela pouco importa. Se ele tem mais veículo de manhã, à tarde ou à noite, isso pouco importa. Então, o que eu quero falar para vocês é que se vocês forem criar indicadores, que é bacana, é muito intuitivo você ter uma empresa que é gerenciada, algum processo, né, pelo que a gente chama de gestão à vista. Só que você tem que ver se faz sentido, se são realmente relevantes aqueles indicadores para o teu desempenho, beleza? Então, vamos lá, dando sequência aqui, né? Tais informações, elas podem ser agrupadas de diversas maneiras. Então, ou seja, esses indicadores, existe tem pessoal que pergunta, mas tem regra, como é que eu faço isso? Pessoal, não tem regra, tá? Esses indicadores, ele tem que conseguir passar para você de uma maneira muito simples aquilo que você está precisando, tá? Então, não existe uma regra de como tem que ser os indicadores, tá? Eu vou mostrar para vocês, né, acho que logo depois desse slide aqui, alguns tipos de indicadores, e aí cada um escolhe aquele que ele mais, aquele visual que ele mais agrada, aquela maneira que ele consegue ver e interpretar as informações da melhor maneira possível. Não existe uma regra para isso, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como pode ser as informações, né? Os grupos dessas informações nos relatórios de desempenho. Então, por exemplo, eu posso ter análise de indicadores por meio da informação da curva S.
Vou mostrar para vocês já como é que é. Então, por exemplo, aqui ele mostra aqui os atrasos ou adiantamentos do projeto. Pode mostrar também se houve, com relação ao orçamento, uma economia ou se a pessoa estourou o orçamento, né? Através, né, desse desenho de uma curva S. Vou mostrar para vocês já como é esse exemplo, tá? Um outro grupo de informações é projeção de custos e tempo, né, que calcula aí a data fim do projeto. Então, aí ele também vê possíveis custos adicionais para averiguar o que aconteceu, né, do que foi orçado e do que foi previsto. Identificação dos maiores problemas que deverão ser evidenciados e relatados com mais objetividade. A gente sabe que ao longo do projeto, muitos problemas podem acontecer. Eu posso criar um indicador para eu monitorar esses problemas, para ver se acontece com mais frequência, que tipo de problema que é e como eu resolvo. Aí eu posso também criar um grupo dessas informações. Um outro ponto, identificação de soluções. Então, ou seja, a partir do indicador anterior, eu consigo apontar soluções para os problemas, tá? Então, esses são alguns exemplos dos grupos que podem ser criados, tá? Mas, de acordo com a tua necessidade ou tipos de projetos, eu posso criar mais grupos de informações, tá? Isso não é travado. São só exemplos do que vocês podem fazer para monitorar, para criar relatórios de desempenho dentro de um projeto, beleza? Então, antes de mostrar os modelos, um relatório de desempenho ele pode ser apresentado em vários formatos, sejam ele textos, gráficos, ou mistos entre textos e gráficos, ou seja, a decisão da maneira a ser utilizada na comunicação dessas informações dependerá do tipo de público que vai receber esses dados. Tá? Então, eu posso, dependendo do tipo de público que vai receber essa informação, eu posso adequar aí um gráfico mais simples, um gráfico um pouco mais complexo, com mais informações, ou não. Então, tudo depende do propósito dessa informação. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui alguns modelos e formatos desses indicadores. Então, aqui, ó, a gente tinha falado de curva S, né? Então, esses são gráficos, né? Então, que ele demonstra aqui, né? Essas curvas que parecem um S, né? Por exemplo, imagine que aqui, ó, eu tenho imagine que esse ponto aqui, ó, essa bolinha aqui, seja a meta, por exemplo, de algum índice de custos, por exemplo. Então, eu sei que esse aqui, nesse ponto, é a média, é a meta de custo que está estipulado. Então, tudo que eu tenho acima desse ponto, ó, por exemplo, aqui ele estourou o custo, aqui ele está estourando o custo, aqui ele está abaixo do custo. Então, essa curva S serve para a gente, de cara, ver se qualquer item que eu escolher, se ele vai estar acima ou abaixo da média, beleza? E aí nós temos aqui outros indicadores que, como foram falados, dependendo do público que eu quero atingir, da mensagem que eu quero passar, eu posso criar, então aqui, eu posso criar aqui vários formatos para apresentar esses indicadores, né? De pizza, de atingimento de meta. Então, esse aqui é um painel de dashboard, né, que significa painel, que eu posso monitorar, dependendo do tipo de indicador que eu tenha, ou que eu queira. Existem até softwares próprios para isso, que vão monitorando e vão me dando informações em tempo real do que está acontecendo no projeto. Então, ou seja, a maneira com que eu vou apresentar esses relatórios, eles dependem do público, depende do que eu quero mostrar, que tipo de informação que eu quero mostrar, se é online, se não é, tá? Então,
isso mais da necessidade da pessoa receber aquela informação, tá? E aí você monta aí, de acordo com essa necessidade, os tipos, né, de indicadores que você pode oferecer sobre o projeto, beleza? Pessoal, alguma dúvida aí? Tem gente dormindo? Ô, Cícero, você tem algum dashboard, algum site gratuito, alguma coisa assim, que você indicaria para a gente dar uma mexida? Porque dá para fazer, sim, obviamente, como você mesmo tá apontando aí, mas você tem que ter um conhecimento melhor no Excel para fazer um negócio bem trabalhadinho. Existe alguma indicação sua? Ó, a indicação, ela existe, mas não é grátis, tá? É uma ferramenta. Inclusive, essa ferramenta, eu até falei dela hoje. Deixa eu só pegar aqui, eu passo para vocês já. E aí, espera aí que eu já mostro para vocês. Zoho Analytics is a self-service. Espera só um pouquinho. O Zoho Analytics. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo de 6 minutos, tá? Que fala de uma ferramenta que você consegue fazer esse tipo de gerenciamento, beleza? Espera só um pouquinho aí. É um software de inteligência empresarial. Não é propaganda, beleza? Não estou querendo vender nada. Estou só passando aí um conhecimento para vocês. Deixa eu achar aqui. Apareceu para vocês aí? Sim. Tá, eu vou soltar o vídeo aqui, beleza? Aí eu vou aproveitar o ensejo enquanto vocês olham o vídeo e vou tomar um golinho d'água. Tá saindo o som? O Confirma Zoho para mim. Analytics é um software de inteligência empresarial, relatórios e análises. Ele permite conectar uma ampla... Tá saindo o som, galera? Tá sim, professor. Tá sim. Beleza. Vamos lá, vou soltar de novo aqui. Vou voltar do comecinho. O Zoho Analytics é um software de inteligência empresarial, relatórios e análises. Ele permite conectar uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo arquivos armazenados localmente, unidades de nuvem, bancos de dados locais ou na nuvem, aplicativos empresariais populares e aplicativos personalizados. Tudo isso pode ser feito em 3 etapas simples. Importe dados para o Zoho Analytics. Crie visualizações e obtenha insights acionáveis com nossa interface fácil de usar. Compartilhe insights, colabore com seus colegas e tome decisões de negócios orientadas a dados, porque os dados vêm de diversas fontes e em diversos formatos. O Zoho Analytics permite você a se conectar a uma ampla variedade de fontes de dados. Banco de dados locais ou na nuvem, aplicativos empresariais populares e aplicativos personalizados. Vamos começar enviando um arquivo do Excel que contém exemplos de dados de vendas. Como você pode ver, o Zoho Analytics identifica os nomes das colunas, o tipo de dados em cada coluna e importa o arquivo. Você pode visualizar facilmente, transformar e preparar dados para uma melhor análise nos relatórios usando nossa interface de estilo de planilha. O Zoho Analytics possui uma interface fácil de usar que permite criar relatórios e painéis intuitivos e interativos. Também oferece uma ampla variedade de opções de visualização, como gráficos, tabelas dinâmicas, visualizações populares, widgets de KPI e painéis. O Zoho Analytics contém mais de 40 tipos de gráficos e fornece uma ampla variedade de opções que permitem personalizar a aparência e o comportamento do seu gráfico. Para criar um gráfico, selecione um campo, clique e arraste até o local desejado.
Escolha as funções que você deseja aplicar. Aplique filtros ao gráfico. Assim, você verá apenas os dados que escolher. Além do mais, você pode alternar facilmente entre os tipos de gráficos com um clique. Defina funções de pesquisa detalhada que ajudam a entender a composição dos seus dados. Com o Zorro Analytics, você pode criar tabelas dinâmicas poderosas. Digamos que você queira saber sobre as vendas de uma categoria de produto ao longo dos anos. Arraste e solte os campos apropriados nas colunas correspondentes. Selecione a função de dados necessária. As tabelas dinâmicas são fornecidas com opções interativas que permitem pesquisar dados específicos, classificar colunas de dados, mostrar ou ocultar subtotais, destacar visualmente as células da tabela e aplicar um design único à sua tabela. Os painéis são úteis porque fornecem uma visão geral dos principais indicadores de desempenho. A interface de arrastar e soltar é fácil de usar e criar painéis interativos e visualmente atraentes. Basta arrastar e soltar os relatórios que você já criou na área de design para rapidamente criar um painel. Você pode organizar relatórios em um layout flexível de várias colunas para criar o painel do jeito que quiser. Os painéis são personalizáveis. Crie o seu adicionando widgets de KPI, textos, imagens e muito mais. Configure filtros em seus painéis que os usuários alterem como visualizam os dados. Aplique temas pré-criados ou crie o seu para personalizar a aparência dos painéis. O Zorro Analytics vem com um enorme recurso de análises que permitem extrair informações poderosas dos dados. Ele pode interpretar seus dados e gerar automaticamente relatórios e painéis. O poderoso mecanismo de fórmula ajuda a criar métricas de negócios e a capturar seu principal plano de indicadores de desempenho para eventos futuros com seus recursos de previsão. Planeje eventos futuros com suas capacidades de previsão. Crie alertas para ser notificado sobre qualquer alterações nos seus principais indicadores ou metas de desempenho comercial. Colabore rapidamente com colegas e tome decisões de negócios mais rapidamente usando as opções de compartilhamento e publicação. Você não precisa mais enviar dados por e-mail ou procurar um relatório em uma longa lista de e-mails. O Zorro Analytics permite que você se comunique em particular com seus colegas. Você pode controlar o acesso de dados e ações por meio de permissões refinadas. Inicie um tópico de comentário e colabore instantaneamente com os usuários em um relatório ou painel. Adicione uma imagem, arquivos e etc. Você pode compartilhar suas opiniões em grupos privados ou públicos usando as várias opções de publicação do Zorro Analytics. O Zorro Analytics permite gerar URLs para acesso independente a qualquer relatório ou painel. Incorpore seus relatórios e painéis em sites, aplicativos e blogs. E incorpore suas visualizações em slides. Ele também permite gerar arquivos PDF, HTML, Excel, CSV e imagem. Você pode enviá-los por e-mail e agendar e-mails automáticos. Com seus vários recursos de personalização, o Zorro Analytics se adapta à identidade da sua organização. Elementos de design totalmente personalizáveis, login único, administração de usuários, APIs abrangentes e outros recursos de white label permitem personalizar a experiência desejada. O Zorro Analytics oferece um conjunto de avançadas APIs da web baseadas em HTTP. Ele fornece métodos para integração de manuseio de metadados, compartilhamento e integração de relatórios dinâmicos. Leve suas ideias aonde você quiser com o aplicativo de BI móvel. Obrigada por assistir esse vídeo.
Bom, seguinte, deixa eu parar aqui e voltar na aula. Espera aí. Voltou para vocês aí, pessoal? Não? Eu tô vendo a página do Microsoft Teams. Peraí. Ai, que beleza. Agora eu consigo voltar a apresentação para vocês aí. Beleza? Beleza. Vamos embora. Então, é o seguinte, ó. Então, não sei se, para quem se interessa aí, essa é uma ferramenta que não serve só para criar indicadores de projeto, tá? Serve para criar indicadores e gerenciar toda a operação, toda a aplicação da empresa, seja ela produtiva ou administrativa, através de indicadores. Então, para quem trabalha com esse tipo de ferramenta, essa outra ferramenta, esse BI, né? Ele é pago, beleza? Deve ter algum BI aí que ou deve ter um período de demonstração grátis, ou deve ter alguns recursos grátis que talvez sirva para alguns de vocês, mas eu realmente não conheço nenhum grátis, tá? Até porque o que eu preciso, o grátis não vai oferecer. Mas certamente aí deve ter alguma coisa aí grátis pela internet. Aí vocês vão ter que dar uma procurada. De bate-pronto, não conheço, beleza? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Vale a pena a gente falar aqui que o relatório de desempenho, ele não é um único tipo de relatório que existe, né? Em um processo de comunicação. Tem também o relatório final, que é apresentado aí para os stakeholders, né, para os interessados, que é, né, ao final do projeto, por isso que chama-se relatório final, né? Esse relatório, ele tem que conter aí aquela necessidade lá que foi desenhada lá no escopo do projeto, ou seja, a necessidade do cliente, qual era o objetivo original do projeto, as exigências, né, as especificações que o cliente colocou, a descrição do projeto, o nível em que o objetivo do projeto original foi atingido, então, ou seja, foi traçado um escopo com relação ao produto final, a qualidade, custo, prazo, então, ou seja, tudo isso foi atingido ou não? O que não foi atingido ou o que não foi 100% atingido, então tem que ter isso também. O objetivo original do projeto foi atingido em todas as suas instâncias, né? Com relação ao escopo, à qualidade, ao custo e o prazo. Lembra, nós chegamos a comentar que, às vezes, o escopo, o objetivo do projeto, ele foi atingido, mas eu atingi estourando o prazo, eu atingi estourando o custo, ou eu fiquei dentro do custo, fiquei dentro do prazo, mas a qualidade não foi lá essas coisas. Então, eu tenho que ter também um relatório dizendo isso, olha, nós atingimos 100% em tudo, ou nós não atingimos, por exemplo, em custo, estouramos 10%, 3%, 20% do custo. Ó, entregamos um pouco fora do prazo, 1 dia, 2 dias, 10 dias, dependendo do projeto, entregar o projeto fora do prazo 10 dias, não quer dizer nada, se o projeto ia durar 2 anos, por exemplo.
Agora, de um projeto que vai durar 7 dias, eu entregar com 3 dias de atraso ou 5 dias, já compromete bastante o projeto, tá? Então, eu tenho que passar essa visão também, beleza? Então, além dos processos, né, como a questão da comunicação, a gente sabe que ela é bastante relevante e também complexa, beleza? Então, a comunicação integrada framework, que se chama de CIF, ela foi criada, e a gente já vai ver já aqui na próxima figura, e ela tem com o seguinte objetivo: integrar, então, por isso que já tem o nome aqui, né, a sigla CIF, que é a Comunicação Integrada Framework. O que significa isso? Significa que ela tem que integrar as partes que compõem o quadro da comunicação, ou seja, de maneira que os receptores, beleza, que são aqueles que estão recebendo a comunicação, e os emissores, quem estão emitindo, que eles se sintam entendidos e compreendidos. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês que a maioria, vou dizer quase 100% aí dos problemas que nós temos em comunicação é o seguinte: o que eu estou emitindo, né? Você recebe, né, aquela mensagem, só que você não tem aí o entendimento real do que eu estou emitindo. Tá? Eu vou citar um exemplo que vocês talvez até já vão se encaixar ou vão falar, nossa, eu já passei por isso, beleza? Então, ou seja, o objetivo é fazer com que o receptor, o emissor das mensagens, sintam-se entendidos e compreendidos, sem falhas ou desentendimentos no processo de comunicação. Então, ou seja, na CIF, para que essa comunicação ela seja de qualidade, que ela seja eficiente, o ambiente no qual ela está sendo desenvolvida tem que ter um negocinho chamado confiança. Beleza? Porque onde não há confiança, eu vou abrir margem aí, eu vou abrir brecha para as pessoas terem aí suposições, né? Para as pessoas começarem a duvidar, ter medo, né? Do tipo de comunicação, ou ter medo de falar assim, nossa, eu entendi a mensagem. Então, ou seja, eu começo a criar ruídos na comunicação. E ruídos na comunicação, como nós vimos, quem estava no começo da aula, quem conseguiu assistir o vídeo, é extremamente prejudicial ao processo de criação da comunicação, beleza? Então, ou seja, é prejudicial para a empresa, né? Para a organização. Então, esse framework tem como base os processos da organização que suportam esse processo de comunicação, tá? E suas barreiras. Então, a gente vai dar uma olhada aqui na figura 3.20 para entender um pouco aí quais são essas barreiras e o que a gente tem que fazer para minimizar, para evitar ou minimizar esse tipo de barreira dentro da comunicação, beleza? Então, imagine aqui, ó, eu tenho a minha área de TI, né? Eu tenho aqueles pilares que são os planejamentos, eu tenho que distribuir a informação, eu tenho que ter aqueles relatórios de desempenho, e eu tenho que fazer a gestão dos stakeholders, tá? Então, tudo isso aqui cria-se o meu processo de comunicação. Só que, ao longo, né, do desenrolar desse projeto, eu tenho aí algumas barreiras de comunicação, tá? Então, são elas aí. Primeiro, né, se eu não estou num ambiente onde eu gero confiança, a comunicação já tende a ser falha, tá? Então, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter
comprometimento com a gestão do projeto, tá? Eu tenho que ter aí... Opa! Sumiu aí, pessoal? Tá aparecendo a figura para mim. Peraí que sumiu aqui, espera só um instantinho. Voltou? Tá aparecendo na tela para vocês aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, eu tenho aqui um ambiente de confiança, comprometimento, semântica, que é o estudo do significado das coisas, né? Do que significa aquilo que está sendo dito, e o ambiente também. Então, essas são algumas barreiras, e a gente vai falar um pouquinho mais nesse sentido aqui. Peraí que tem gente entrando na aula aqui de novo. Vamos lá. Tá? Justamente a gente vai falar um pouquinho sobre semântica, que é entender o significado daquela comunicação. Tá? Então, veja, para que haja uma comunicação, é necessário que haja o emissor, que é aquele cara que vai enviar aqui a mensagem, beleza? Essa mensagem, por um meio adequado a um receptor, que esse meio é o canal, seja ele, né, por e-mail, falado, escrito, vídeo, áudio, tá? Então não importa qual é o canal, é necessário que o emissor certifique-se que o receptor recebeu a mensagem e, principalmente, aqui é um grande ponto de atenção que eu queria falar para vocês. O emissor deve se certificar que o receptor compreendeu a mensagem. Aqui está o pulo do gato, pessoal, para vocês começarem a estabelecer uma boa comunicação, tá? E é nesse ponto que eu queria falar com vocês, se vocês já não passaram, tá? Sendo tanto receptores quanto emissores de uma mensagem, que é falar o seguinte: imagine que chega o teu chefe e te peça uma atividade, né, para que você faça certa atividade ou que você faça certo relatório, tá? Te pede aí algumas condições que ele precisa, algumas informações que ele precisa desse relatório. Imagine que ele quer um relatório, sei lá, de 1 ano atrás ou de 2 anos atrás, para ele fazer algum comparativo, alguma coisa assim, beleza? E aí você começa a fazer esse relatório. Só que é o seguinte, em algum momento, seja no início da criação ou da busca desse relatório, dessas informações, você tem alguma dúvida sobre o que realmente é para entregar. O que acontece, na maioria das vezes, esse cara aqui, que recebeu a mensagem, né, o receptor, ele não para e volta para esse cara e fala assim: deixa eu ver se realmente eu compreendi o que você quer. E aí o que ele faz? Ele não faz essa verificação e ele manda para no relatório. E aí às vezes ele perdeu 1 dia, 2 dias de trabalho, 3 dias de serviço para fazer o relatório, porque esse relatório envolve aí vários períodos, tal. E aí, quando ele entrega, quando ele volta aqui, quando ele dá o feedback aqui para o emissor, não era nada daquilo que ele pediu. Ou aquela informação não era bem aquela que ele queria. Então, isso demonstra o quê? Que em algum momento houve um ruído
nessa comunicação e que por algum momento, né, você acabou não compreendendo e não confirmando se realmente era aquilo que a pessoa estava querendo. Por um acaso aí, né, deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui online agora. Estávamos com 10 no primeiro momento, estamos com 11, olha que beleza, aumentamos mais um aqui. Então, desses 11 alunos que estão online aqui, alguém já passou por esse tipo de problema? Entregar ou receber algo que não era bem aquilo? Ninguém? Sim, diversas vezes. Beleza, vamos lá. Cláudia? Oi. Complete. Damas first, depois o Renan fala. Hã? Não entendi o que você falou agora. Primeiro as damas, depois o Renan conta o caso dele também. Ah, tá. Já aconteceu isso comigo com trabalho de escola, sabe? Fiz uma coisa e era pra fazer outra coisa. Foi na minha disciplina? Não. Tá bom. Beleza. Então, aí agora vamos lá. Vamos lá. E aí, onde você acha que pode ter sido a falha aí? Foi em quem emitiu? Ou em quem recebeu, que ficou na dúvida e não tirou a dúvida, ou sei lá o quê? Acho que os dois, que eu não tinha entendido e não perguntei, né? E aí fiz e não era bem aquilo. Então, eu vou te falar uma coisa. Teve um só, tá? Foi você. Beleza? Uhum. Porque quem passou, olha só. Se eu chego para você e falo assim, Cláudia, eu preciso disso e disso. Uhum. Para mim, eu cheguei e te dei uma missão. Eu preciso disso e disso. Então, se eu não tenho, por sua parte, a seguinte colocação, olha, eu não entendi direito o que tem que ser feito aqui, eu não entendi direito o que deve ser entregue nessa parte. Aí sim. Então, se você não fez esse questionamento, assim, muito sinceramente, muito tranquilamente, eu vou falar que nesse caso não foram os dois, nesse caso foi um só. Então você tem que questionar. Olha, eu não entendi. E aí você não deve começar, porque você não perdeu tempo em fazer o trabalho e não era daquele jeito? Uhum. Depois disso eu aprendi a lição, né? Que tem que perguntar. Porque foi no ensino médio, mas aí, tipo, ficou aprendizado, né? Isso, então, a mesma coisa se repete dentro das empresas. Às vezes a pessoa fica assim, porque é o chefe que veio, a pessoa fica assim, mas eu vou perguntar para ele, eu tenho que perguntar. Olha, muitas vezes, o que eu, já por saber desse tipo de deficiência, né, dos subordinados, né, dos colaboradores, sei lá o nome que se queira dar a isso, funcionário, né, então tem aquela um monte de coisa. Eu chego para ele e falo assim, passe alguma atividade, aí eu faço a seguinte perguntinha, já que eles não fazem os questionamentos, não sei se é por medo, vergonha, receio, não sei o que é, eu peço para ele fazer o seguinte, olha, me explica o que você entendeu do pedido que eu te fiz. Na maioria das vezes, não tem nada a ver. Ele ia fazer um trabalho que não era aquilo que eu queria. Na maioria das vezes. Então, uma dica para vocês aí que vão pedir alguma coisa para alguém, seja um relatório, seja um trabalho, qualquer coisa. Fala assim, fulano, agora responde para mim, explica para mim o que você entendeu desse trabalho, o que tem que fazer aqui. Vocês vão se surpreender com o que o cara imaginou que o que deveria ser feito. Façam um teste, tá? Se vocês têm aí necessidade de receber de alguém alguma informação, alguma coisa, peça para ele e fala assim, o que você entendeu desse pedido que eu te fiz? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que a pessoa entendeu. E aí, Renan, fala você aí agora. No meu caso, foi uma solicitação até que constante para mudança de EPIs, para melhoria. Então, por exemplo, eu fui bem claro quando eu falei
que eu havia feito uma análise. Eu pedi para fazer o cadastro, eu cadastrei exatamente como deveria ser o capacete. Eu falei, olha, eu quero um Montana branco com suporte para lanterna, tá? Ele tem que ser Montana porque ele é para trabalho em altura, em espaço confinado que nós vamos utilizar. Ok. Passei toda a especificação técnica e tudo. Saí de férias. Quando eu voltei, tinha dado merda. Capacete. Exatamente. Basicamente. E não deu para utilizar, obviamente. Então foi gasto dinheiro à toa, apesar de toda a especificação, tudo que eu passei. Perdemos tempo e a atividade que precisava ser feita demorou muito mais tempo, né? Conseguiu devolver? Não, eu acabei utilizando o capacete para outro tipo de atividade. Tem atividades no solo onde o capacete pode ser utilizado. Entendi. Então, nesse exemplo aí, façam essa perguntinha básica, gente. Vocês vão ver que isso evita esse tipo de acontecimento, esse tipo de resultado indesejado. Pergunta pro cara, você entendeu? Né? Não pergunta assim, ó, você entendeu? Não faz assim para ele. Fala assim, ó, fala para mim assim, o que você compreendeu desse assunto. Porque se você chega e fala assim, você entendeu, dá a entender que o cara assim, pô, você está duvidando da minha capacidade? Então, ó, responde para mim assim, só para a gente não evitar desvios, né? O que você compreendeu de tudo que a gente falou? O cara fala, eu entendi isso e isso. Aí que beleza, você pode falar, pô, perfeito, é isso aí, você tá certinho. Ou então, olha, não, até aí tá ok, mas nessa parte aqui, é isso aqui. Às vezes a pessoa, é que eu pensei, existem essas frases, eu pensei que era aquilo. Não, mas é isso que você tá falando? Não, é que eu pensei. Então, para a gente evitar esses achômetros, né, esses pensamentos, né, confirme para a pessoa, né, olha, desse nosso bate-papo aqui, né, o que você entendeu que tem que ser entregue, ou conta para mim o que você entendeu desse nosso bate-papo. Vocês vão se surpreender, beleza? Então vamos lá, dando sequência aqui. Então, para que a gente possa tornar aqui, né, o entendimento dessa figura, né, um pouquinho mais simples, né, só dando algumas definições, né, como nós falamos aqui, mas vamos reforçar. O emissor é aquele cara que é o elemento que dá origem à comunicação, né? É aquela pessoa que transmite, que envia a mensagem, beleza? E a mensagem por si só, ela se refere ao conteúdo, fatos, ideias, né, dados e etc., que está codificado em escrita, fala, gesto, áudio, vídeo, beleza? E é transmitido ao receptor, a pessoa que recebe a mensagem, né, através de um canal, que é a fonte da mensagem, né, da transmissão da mensagem. Então, ou seja, os meios ou veículos utilizados para que eu possa transmitir essa mensagem. Livro, e-mail, né, por ondas de rádio, né, e etc. O receptor, que após receber a mensagem, né, ele vai decodificar aquela mensagem. Eu vou fazer o meu entendimento daquilo que eu estou recebendo. E, por fim, ele deve fornecer um retorno, um feedback ao emissor, tá? Mostrando o quê? Mostrando que entendeu. E, principalmente, ou não entendeu. Esse feedback aqui, pessoal, é o que, na maioria das vezes, não acontece. Então, seja, eu não tenho feedback da pessoa, do receptor, ao emissor, dizendo assim, olha, eu entendi ou eu não entendi, tá? E aí o que isso vai evitar? Vai evitar falhas, vai evitar os ruídos, né? Que são as falhas na comunicação e que trazem perda de conteúdo ou atrapalham a recepção durante o processo de envio e recebimento da mensagem. Então, seja,
Se a gente conseguir evitar aqui esses ruídos, de que maneira? Dê um feedback para a pessoa. Se ela não, quem está emitindo a mensagem, se a pessoa não der o feedback, peça um feedback, cobre. Você entendeu? Né? Então, o que você entendeu disso que nós conversamos, né? Então, o que é que você vai preparar? Me mostra como é que você vai fazer, né? Me mostra aí o que você vai preparar, tá? Às vezes não precisa ser na hora. Fala assim, pensa aí, amanhã você me fala, ou depois aqui 1 hora, à tarde você me conta, mas não deixa a pessoa começar o processo com algum tipo de dúvida, tá? Porque certamente aqui esse ruído que pode ter, você não vai receber aquilo que você esperava. Beleza? Então, ou seja, em qualquer forma de comunicação, seja ela verbal ou não, se a mensagem não for entendida da maneira correta pelo receptor, não preciso nem falar que vários problemas serão desencadeados. E em projetos, o gerenciamento da comunicação, ele parece estar assim, somente a cargo do gerente. E que, na verdade, ele é o grande integrador dessas mensagens recebidas de diferentes áreas, tá? Então, dependendo do projeto, as atividades, elas fazem interfaces com várias áreas, tá? E, realmente, cabe aí ao gestor do projeto organizar e comunicar, né, de forma global a todos esses envolvidos, fazendo com que elas sejam vistas, né, como uma comunicação referente a todo o projeto. Porque, ou seja, qualquer comunicação mal feita entre uma das N áreas do projeto, ela vai acarretar na do projeto, ela vai acabar afetando aquela entrega final. Então, ou seja, essa comunicação, ela tem que ser feita a todo o projeto, e não somente, né, dentro de algumas áreas ou partes, beleza? Então, por isso que é cobrado do gerente essa habilidade de comunicação, tá? De passar, de entender, de confirmar se aquilo realmente, o entendimento daquela mensagem, se foi aquilo mesmo que a pessoa entendeu, porque ela vai sair executando uma tarefa. E principalmente dentro de um projeto, se eu executo uma tarefa que não está condizente com a necessidade, isso afeta o projeto, né, como um todo, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro 3.5, algumas habilidades que os gerentes de projetos têm que ter, ou pelo menos as habilidades que são de comunicação, que são esperadas de um gerente de projeto. Então, primeiro, dominar aqui as formas de comunicação, né? Plano, relatório, normas, reuniões, tipo de tecnologia, né? Entender e praticar diferentes formas de expressão, verbal, não verbal, expressões corporais, né? A gente costuma dizer aqui que o pessoal dos mais antigos, né? O pessoal fala assim, meu pai não precisava nem falar comigo, só dele olhar eu já sabia que eu tinha feito coisa errada, ou só dele olhar eu já entendia o que ele estava querendo dizer. Então aqui, essa é uma forma de comunicação, né, de expressões corporais, tá? Então, um cara de projeto também tem que ter, né, essa maneira de passar, né, a informação. Mediar discussões utilizando o bom senso e a justiça, tá? Então, isso aqui é muito interessante quando eu tenho aqui algum tipo de desencontro, de desavença mesmo, gestão de conflitos dentro de um projeto. Porque eu estou lidando com pessoas que pensam diferentes, que têm maneiras diferentes de fazer, e geralmente a minha maneira de fazer é melhor que a sua, né? Eu não paro para ver se o resultado que você vai entregar seria o mesmo que você entregaria utilizando os meus métodos. Não, eu infiro como se o meu método fosse o melhor e eu quero
fazer com que você faça da minha maneira. E aí onde as discussões, os conflitos aparecem. Então, um bom gestor, né, ele tem que ter essa habilidade de mediar essas discussões, muitas vezes utilizando o bom senso aí e a justiça, né? Sintetizar ou expandir a comunicação dependendo do público. Um gestor de projeto, ele vai lidar com vários tipos de públicos, vamos dizer assim, desde o chão de fábrica até a níveis mais altos, né? Gerentes, diretores, CEOs, né? Os investidores. Então, ele tem que, em alguns momentos, sintetizar essa comunicação, falar de uma maneira que o público-alvo entenda o que ele está dizendo. Eu não posso chegar com o pessoal chão de fábrica, por exemplo, não estou desmerecendo, não é essa a questão, mas eu não posso chegar com palavras para o pessoal de chão de fábrica que eu utilizo numa reunião de liderança, onde eu tenho lá os CEOs, né, os investidores, e ao contrário também é verdadeiro. Eu não posso chegar numa reunião de gestão, onde eu vou apresentar o relatório, o resumo do projeto, com a linguagem como se eu estivesse falando com o pessoal do chão de fábrica. Não combina, tá? Então, eu tenho que, em alguns momentos, adequar a minha linguagem ao público-alvo, beleza? Um outro ponto é elaborar o planejamento da comunicação. Então, quais serão os planos de reunião? O que eu vou apresentar? Quais são os meus relatórios, né, de desempenho? Os meus cronogramas de evento? Como é que eu vou transmitir isso? Então, tem que elaborar esse meu planejamento da comunicação. Principalmente entender as expectativas dos stakeholders, né? Para saber o que eles estão esperando, tá? E conhecer aí quais são os canais disponíveis que eu tenho para fazer essas comunicações, tá? Basicamente, é só tudo isso, tá? Então, e isso aqui que nós acabamos de ver, não se aplica somente a gerentes de projeto, não, pessoal. No dia a dia de vocês também. Quanto mais clara, quanto mais eficiente, quanto mais direta for a comunicação que vocês tenham, melhor vai ser o resultado que vocês vão colher. Então, eu queria voltar novamente aqui, rapidinho, e pedir para vocês começarem a praticar mais esse feedback aqui, ó. Ou seja, você entendeu ou não entendeu o que está sendo dito, ou o que eu preciso que você faça, ou o que eu preciso que você retorne? Porque isso aqui é um grande eliminador de perda de tempo e de eficiência nas tarefas que devem ser entregadas. Beleza? Bom, e aqui é mais uma curiosidade. Eu confesso para vocês que na prática a gente pouco usa, tá, essa formulinha aqui, mas como está na literatura, eu tenho que passar para vocês, beleza? Então, o gerente de projetos, ele está ali no meio, no centro, né, de toda a comunicação do projeto, tá? E apesar de monitorar todo o processo, de comunicação, não tem como ele estar envolvido ali 100% em todas as trocas de informações possíveis e prováveis, né, entre os stakeholders. Às vezes, alguma coisinha acaba escapando. Então, na prática, né, o número de canais de comunicação, ou seja, o número de pares, emissores e receptores que pode aparecer, né, durante o projeto, ele aumenta à medida que novas pessoas entram no projeto, tá? Então, como é que se faz para calcular qual é o número ideal, né, ou número mais adequado dos canais de comunicação? Então, para se fazer esse cálculo do número de canais, a gente utiliza a seguinte fórmula. Canais é igual a N, que é o número de envolvidos no projeto, vezes N menos 1,
dividido por 2, beleza? Vamos colocar isso aqui dentro de um exemplo para a gente facilitar um pouco assimilar melhor esse exemplo aqui, beleza? Então, vamos lá. Imagine um projeto aí com 30 pessoas. Então, qual seria o número ideal de canais de comunicação? Aplicando a fórmula, a gente tem 435 canais. É isso mesmo, tá? Não me pergunte quem foi que inventou essa fórmula, porque eu não vou saber responder para vocês, beleza? Só que a gente sabe que 435 canais de comunicação, gente, isso aqui é muita coisa. Imagina, é muita coisa para a gente gerenciar, beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui um pouco mais simples, né? Num projeto aí, se eu tiver 4 funcionários, incluindo o gerente, né? A gente teria aí 6 canais, né? Ou jogando na forma, com esses 6 canais aqui de comunicação, eu consigo me comunicar muito bem. Lembrando que quanto maior for a quantidade de caminhos, de canais que eu tenho que passar essa comunicação, é claro, mais complexa será a comunicação desse projeto. E não é difícil eu ter um projeto, umas 30 pessoas envolvidas. Aí você imagina eu ter 435 canais para eu me comunicar com essas pessoas. É por isso que eu falo para vocês que isso aqui não é usual em projetos. Tá? Você não se faz esse cálculo aqui. É praticamente impossível eu administrar 435 canais diferentes, tá? De comunicação. Eu nem sei se tem tantos assim. Então, ou seja, é muito caminho para eu seguir, tá? Uns 6 aqui já está de bom tamanho. O importante é que se são 6, são 400, são 1000 canais ou um canal, é que a comunicação ela seja eficiente. Beleza? Opa! Bom, o livro que eu passei para vocês, o PM Box, ele também classifica aí a comunicação quanto aos métodos, né, que podem ser comunicação interativa, que ela aparece quando há a troca de informações em diversas direções ou multidirecional, sendo a forma mais eficiente de garantir o entendimento por todos os participantes, tá? Então, normalmente é utilizada em reuniões e videoconferências. Então, onde a comunicação é interativa, tá todo mundo ali interagindo, trocando ideia, dando opiniões, né? E aí faz com que eu aparentemente garanta o entendimento comum a todos que estão participando, beleza? A comunicação ativa é o push, que ela é apresentada quando a informação é enviada aos usuários ou grupos específicos, mas sem haver a garantia que a mensagem foi transmitida ou entendida. Então, por exemplo, ela aqui, quais são as formas? Ela inclui aqui cartas, memorandos, né? Isso aqui já não existe muito mais, mas beleza. Comunicados à imprensa, e-mail, eu enviei, mas eu não consigo garantir que ela foi transmitida, não sei se chegou, e não consigo garantir que se ela chegou, ela foi entendida, beleza? Mas é um outro tipo de comunicação que existe. Vocês já passaram por aquela experiência, eu mandei no e-mail, mas eu não recebi. Para você enviou o e-mail, né? A pessoa recebeu e sabe o que tem que fazer. E aí, quando você cobra o resultado, a pessoa fala, não, e-mail? Não, mas eu não recebi. Né? Aí você começa, vê se não está na caixa, na lixeira, vê se não está no spam, o seu endereço está correto, aí começa aquele monte de perguntas para você tentar entender por que a mensagem não foi transmitida, né? Então, esse é o tipo de comunicação ativa. E tem a comunicação passiva, que é o pull, que ela é usada
para a transmissão de grandes volumes de informações, ou quando há um grande público exigindo que os receptores acessem mensagens a seu próprio critério. Então, seja, inclui intranet, e-learnings, né, que são arquivos que as pessoas podem aprender, podem ver. Então, assim, ela está paradinho. A informação depende de uma ação que alguém vá e ela é uma comunicação passiva. Ela está lá paradinha, só esperando alguém ir lá e utilizar. Beleza? Então, resumindo aqui, ó, a comunicação, a gente sabe que ela é de extrema importância, seja na gestão de projeto ou na gestão ou do seu dia a dia, do seu trabalho. Então, para que ela tenha o sucesso esperado, então é preciso que essa gestão seja muito bem realizada, muito bem acompanhada, tá? Então, por isso que um gerente de projeto deve estar atento e entender as ferramentas que ele pode utilizar para fazer uma boa gestão dessa comunicação dentro do projeto. Beleza, pessoal? E aí, com isso, a gente finaliza a aula de hoje. E aí, como sempre, fica para vocês aí responderem para mim esse exercício, tá? Novamente, eu não tenho mais data de entrega, eu não vou mais bloquear esse formulário, eu só vou falar para vocês o seguinte, que existe um período que eu tenho que fechar essa nota, tá? Que eu tenho que lançar. E aí eu vou avisar vocês, ó, gente, até tal dia eu tenho que lançar as notas dos trabalhos que eu mando para vocês no final da aula. E aí vocês têm que ir até aquela data, quem não preencheu, tem que correr e preencher para mim, beleza? Então, quem já preencheu, eu estou recebendo automaticamente. E para quem não fez ainda, lembrando que sempre no final da videoaula tem aí o exercício para vocês preencherem. Beleza, gente? Tranquilo? Eu já